Parabéns pelo programa, minha mãe, Nicélia, é telespectadora número 1. Abraços, lá no Crato. Muito bem, dona Nicélia. Muito obrigado pela audiência aí no Crato. Eu adoro o seu programa. Eu e minha mãe e minha avó. Não perdemos um. É a Gisele quem diz. Tá bom, Gisele. Muito obrigado, querida. Emanuel, gostaria de pedir a autoridades competentes um sinal de trânsito nos cruzamentos das ruas do Cruzeiro com a Avenida Carlos Cruz, no qual tem muitos acidentes. Ontem fui testemunha de um acidente que, graças a Deus, não teve muitos danos. Ok, Emanuel? Relatada a sua preocupação. Tá legal. Deixa eu ver aqui mais. Quem tá mandando é o Paulo aqui. O que o Paulo diz? Espero que goste. Manda um alô aí para Paulinho, filho de Bié, e para Cabeção, da rua Ivani Feitosa e do Campo Alegre. Eles estão assistindo o programa agora. Valeu, Paulo. Muito obrigado a todos aí pela audiência. O INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, cortou no Ceará mais de 21 mil benefícios de aposentados e pensionistas. Você sabe por quê? Cidade Urgente mostra os detalhes dos motivos que levaram o INSS a suspender mais de 11 milhões de benefícios no país e mais de 21 mil só em nosso estado. O recadastramento respondeu pela suspensão de 2.934 aposentadorias e pensões de pessoas que não compareceram à agência bancária para responder ao censo. Além destes, outros 18.584 benefícios foram cessados por motivos tais como morte de segurados, dependentes que chegaram à maioridade e até mesmo falta de saque do dinheiro. Dos 786.393 segurados cearenses que deveriam participar do censo, 759.932 foram recadastrados, número que corresponde a 96,6% de pessoas que normalizaram sua situação junto ao Instituto Nacional de Seguro Social. Ainda faltam se recensear cerca de 4.943 beneficiários no estado. Neste número estão inclusos os segurados ativos e os benefícios suspensos temporariamente, porque ainda estão dentro do prazo de recadastramento nas agências bancárias, que se estenderá até o mês de setembro. Durante todo o processo do censo, o segurado tem um prazo de 2 meses para se recensear espontaneamente nas agências. Quando ele não comparece, é comunicado por cartas e editais que o benefício será suspenso a partir do mês seguinte e que ele só volta a receber o pagamento se fizer o recenseamento. No país, o Ministério da Previdência Social já recenseou um total de 16.573.223 segurados, dos 17.197.837 previstos pelo censo. Foram cancelados direto ou indiretamente 511.188 benefícios. O trabalho já gerou uma economia anual em torno de 417 milhões de reais. Faltam se recadastrar cerca de 113.426 segurados, dos quais 35.854 são ativos. O restante está suspenso temporariamente, mas ainda estão dentro do prazo para se regularizar. Do total recenseado no país, 87% atenderam às convocações e se recensearam dentro do prazo previsto. Outros 13% somente realizaram o censo quando tiveram seu pagamento suspenso ou cessado e precisaram ser informados de tal fato via carta ou edital. Com a medida, o INSS atualiza a base de dados e elimina pagamentos indevidos. Para se recadastrar, o segurado precisa ir até a agência bancária onde recebe o benefício com documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Traz essa preocupação, né, que aí evita muitos desvios de dinheiro público, por exemplo, pessoas que já morreram, outros recebendo no lugar, várias irregularidades. Só que eu acho que o governo também devia ter outra preocupação. Eu quero saber quando é que vai aparecer um homem para dirigir este país e ter a coragem de criar leis duras contra o roubo do dinheiro público dentro da própria política, deles próprios. Eu queria saber quando. Né? Porque tem países por aí que, agora mesmo, parece que na China, agora há pouco tempo, um político lá, famoso, o cara começou a desviar dinheiro público lá, sabe o que foi que aconteceu? Foi condenado à pena de morte. Nos Estados Unidos tem prisão perpétua. Em outros países, a negada lá tem a mão cortada. Já pensou? Rapaz, aí muitos iam deixar dar a mão, né? Era só o cotoquinho aí. Oi, como vai? Estou aqui pedindo seu voto. Um bocadão aí. Então esse país precisa criar moral nessa questão. Também de evitar que os homens que são eleitos pelo povo e que merecem dar exemplo aos seus eleitores saiam deixem de praticar esse ato absurdo que é roubar o dinheiro do povo.
O fluxo do aeroporto regional do Cariri só aumenta. Apesar da crise aérea no país, os voos estão saindo normalmente, segundo a Infraero, e por isso tem recebido uma atenção maior nos investimentos. O novo equipamento já está em funcionamento e auxiliando no pouso de aeronaves. Veja a reportagem de Raquel Oliveira. Há menos de um ano, o fluxo de passageiros no aeroporto regional do Cariri cresceu de forma considerável. Esse aumento fez com que outras empresas aéreas viessem a disputar as rotas locais. Hoje, o aeroporto funciona com 3 companhias aéreas, tendo um fluxo médio de 5 pousos e decolagens diárias. O aeroporto subiu de categoria em função do aumento do número de passageiros e companhias aéreas. A partir daí, em função da necessidade, um maior nível de segurança exigido também pelas empresas, algumas medidas foram tomadas como a instalação do serviço de combate a incêndio, o abastecimento de aeronaves e agora a homologação de um equipamento que ajuda no procedimento de aproximação, o PAPI, um instrumento que há muito tempo havia sido solicitado pela Infraero. O PAPI é um auxílio à navegação aérea. É um instrumento de auxílio ao pouso com precisão, de tal maneira que permite a aeronave pousar no ponto certo da pista e utilizar melhor a sua extensão. Dentre os equipamentos já existentes utilizados para a segurança nas aproximações está o NDB, uma estação de rádio farol que emite ondas para auxiliar as aeronaves durante o pouso. De acordo com o piloto comercial Marco Monteiro, a chegada do PAPI proporcionará um maior nível de segurança no auxílio visual aos pilotos. Inicialmente, se a aeronave precisar fazer o procedimento, se tiver teto baixo, então ele vai se utilizar de um outro procedimento, que se chama o procedimento GPS, que está sendo implantado a partir do início de setembro. Então, antes do piloto ter visibilidade com a pista, ele se utiliza do GPS. E após ele ter a visibilidade com a pista, ele vai se utilizar do PAPI, que vai dar uma rampa de precisão visual e que vai dar uma noção praticamente exata de onde vai tocar. Se ele estiver baixo, ele vai aparecer, as luzes vão aparecer vermelhas. Se ele estiver alto, elas vão aparecer vermelhas. Se estiver Em meio a este crescimento desordenado do aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, algo deve ser destacado em relação à melhoria dos níveis de segurança do aeroporto. A pista principal, utilizada com 1.800 metros, ganhou mais 200 metros. Embora não esteja sendo utilizada, este acréscimo coloca o aeroporto em um nível melhor do que a pista principal do Aeroporto Internacional de Congonhas, São Paulo, o que é mais que suficiente para atender às necessidades dos voos que hoje operam em Juazeiro do Norte. Com todo respeito às qualidades oferecidas pelo nosso aeroporto, mas eu ainda fico aqui a fazer minhas restrições, né? Depois do trágico acidente envolvendo o voo 3054 da TAM, que vitimou 199 pessoas, que ainda hoje as vítimas todas, né, não foram identificadas. Ontem, à tarde, foi quando os corpos do piloto e copiloto foram possíveis as identificações, lamentavelmente. E exatamente muitas questões envolveram essa questão, esses fatores levaram ao acidente, mas o principal dele é a questão da qualidade do pouso do aeroporto lá de Congonhas. A fonte musical, lembrando, o show do Kiko Loureiro, o maior nome da guitarra do Brasil, se não no mundo, será no dia 24 deste mês, lá na Papers Club. Verdade, hein? Pois é, ele já foi eleito pela revista japonesa Burn como o melhor guitarrista do mundo, ficando à frente de grandes nomes da guitarra, como um ex-guitarrista do grupo Guns N' Roses. Então, é fera o cara. Então, dia 24, a entrada é R$20, a partir das 7 da noite, lá na PY Club, tá todo mundo convidado. Tá? Entre em contato com a fonte musical, 3512-1726, para adquirir mais informações. Para encerrar o programa. É verdade, alguém irá tomar aquela ideia que você sempre teve e irá fazer com que um conceito se transforme agora numa concreta realidade. Alguém irá tomar aquela incrível oportunidade que você está vendo e retirar o melhor que ela pode oferecer. Alguém irá fazer uma fortuna usando o conhecimento, aquele mesmo conhecimento que você já tem. E alguém irá alcançar um retumbante sucesso usando as mesmas habilidades que você também possui. Quando o sucesso certamente chegar, e ele virá, alguns irão acreditar ao fator sorte, ou por estar no lugar certo, na hora certa. Porém, aquela pessoa saberá que a ação e persistência foram os grandes responsáveis pela conquista.
alguém irá começar o dia de hoje e irá até o fim, alcançando uma magnífica vitória. Pela graça maravilhosa de Deus, essa pessoa, sem dúvida, poderá ser você. Pense assim, haja dessa forma, e eu não tenho dúvida de que você será bem mais feliz. A você, o meu muito obrigado pela audiência, um forte abraço. Amanhã, se Deus quiser, ao meio-dia, e Ele quer, nós estaremos aqui com mais um programa Cidade Urgente. A todos, um resto de dia de paz, fiquem com Deus, e eu vou com Ele. Tchau.